Olá, pessoal, muito boa tarde. Estamos aqui novamente no nosso podcast Macaé, trazendo aqui mais diálogos sobre saúde e espiritualidade. Eu estou muito feliz hoje aqui com a presença de Dr. Carlos M. Mussi, Dr. Gleison Guimarães também, e Eduardo Oliveira, que vai trazer aqui algumas experiências que ele teve na sua saúde com relação à fé. A gente vai trazer aqui a parte teórica na introdução, que eu vou fazer agora, uma breve introdução. E o Dr. Gleison e o Dr. Júnior, Carlos M. Júnior, vai compartilhar com vocês aqui agora a experiência do Congresso de Saúde e Espiritualidade ali em Juiz de Fora, com o pessoal lá do CONUPES. Eu, Jandiara Hitzman, sou terapeuta e formada também em psicologia e pós-graduada em saúde e espiritualidade pelo Juiz de Fora, lá no NESME. E vamos lá, sem demoras, eu quero fazer uma introdução aqui que fala um pouquinho sobre diferentes visões sobre saúde e espiritualidade. O homem, ao longo de sua história, tem procurado entender o fenômeno saúde e doença, que pode ter diferentes explicações de acordo com o contexto sociocultural. A definição mais difundida de saúde na atualidade é a utilização pela Organização Mundial de Saúde de 1946. Um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas de ausência de doença. Em 1999, foi sugerido em Assembleia da Organização Mundial da Saúde o acréscimo da espiritualidade, a definição de saúde, e o que evidencia a importância crescente dessa temática como consequência do número cada vez maior de estudos que comprovam a sua influência na esfera biopsicossocial, melhorando a qualidade de vida. E eu quero dizer para vocês que a gente está ali, eu como voluntária do NAER, ali no Hospital Público de Macaé. Hoje a Cris, Cristiane Nel, ela não pôde estar conosco, até porque a mesa só tem 4 lugares e ela abriu espaço para vocês, mas a gente está ali, eu junto com eles, a gente está implantando ali o núcleo de assistência espiritual e religiosa ali no Hospital Público, aonde existem ali vários líderes religiosos de várias religiões, e a gente vai aos leitos do hospital toda terça e quarta, eu vou às quartas, ouvindo mais desse paciente, colhendo um pouco mais das suas experiências de vida e perguntando ali a cada paciente o que traz força para que ele possa vencer os desafios da sua vida, inclusive na saúde. E a gente bate um papo. Eu já deparei também com pacientes do CAPS, que é Centro de Apoio Psicossocial. Era um casal que era usuário do CAPS, a gente sabe que é um lugar de tratamento de saúde mental. E ali eles tiveram um bebezinho, uma bebezinha muito linda, e se chamava Moana Alice. E eu prontamente liguei todos os contos da Disney com a espiritualidade. E eu falei, olha, pessoal, aqui também tem espiritualidade. A Moana com as questões dos deuses lá no Havaí, e Alice no País das Maravilhas, onde o chapeleiro é o salvador da Alice. Então é muito legal. E aí eu me deparei com aquela mãe muito alegre, apesar de estar ali de volta ao hospital, porque toda a sua cesárea tinha infeccionado, e ela estava ali muito feliz, muito contente, de volta ali, ajudando outros pacientes no leito. E eu falei, olha, pessoal, aqui tá a força para que ela pudesse vencer o desafio. Jovens, usuários do CAP, e ali voltando para se recuperar da sua cesárea. E foi um momento muito interessante. A gente pode sim, porque espiritualidade e religiosidade são duas coisas extremamente diferentes. E a gente fala em outro podcast. Ali a gente colhe a espiritualidade, a força que ela encontrava
nos desenhos dos contos da Disney, e aí é onde ela coloca o nome da bebê, que era uma moreninha linda, linda, Moana Alice. E ali a gente colhe todo aquele conteúdo para identificar de onde que as pessoas tiram forças, né? Os arquétipos, os heróis, né? Mulher Maravilha, o Jesus Cristo, o Buda, enfim. Então, muito legal. Eu queria passar a palavra aqui para o Dr. Gleison, para ele falar um pouquinho sobre esse congresso que ele foi. Estou vendo ali que ele está trazendo ali isso é várias ótimo. Eu já trouxe todas as anotações. As anotações. Maravilhoso. Eu já sei o que eu vou falar. Depois que o Gleison falar, eu concordo plenamente com tudo que o Dr. Gleison falou. Bacana. Vou dar a palavra aqui para o Dr. Gleison. Ele pode se apresentar, né? Depois a gente vai aí mediando a mesa. A gente tem 1 hora. Tá com a palavra, Dr. Gleison. Diário, é um prazer enorme estar aqui, né, junto com vocês. Então é maravilhoso sempre compartilhar um assunto que é tão fundamental e tão importante para todos nós, né? A gente não pode esquecer que a RE, né, a gente vai resumir isso porque senão a gente fica falando da religiosidade e espiritualidade o tempo inteiro. Mas a RE, né, que é chamada espiritualidade e religiosidade, ela é uma força para a gente e deve ser inclusive entendida como uma força de caráter para a gente, ou seja, uma força que move e que acaba fazendo com que a gente engaje, inclusive, nos nossos comportamentos diferentes, nas mudanças que a gente deseja, como um grande apoiador, para que realmente sustente muito do que a gente quer. O que eu lembro do congresso em maio, lá em Juiz de Fora, do Congresso Internacional de Espiritualidade em Saúde, foi, primeiro, a admiração enorme que eu desenvolvi ali por muitos que eu acabei conhecendo naquele momento. E um deles foi o professor Ricardo Oliveira, assim, um cara sensacional, em que trouxe muito esse conceito que eu queria reforçar, que você traz, né, de uma forma muito generosa já nesse início da conversa, né, que é o quanto que a gente está acostumado, né, e aí, né, Júnior, meu amigo, e o quanto que a gente pratica a medicina com amor, com afinco, e a gente só sabe fazer isso, né? Eu falo que o que eu mais amo fazer e o que eu acho que eu mais sei fazer é exatamente a prática médica, né? A prática, né, do cuidar do outro, o quanto que esse modelo biomédico ele precisa ser mudado, inclusive com o conceito de saúde que indiscutivelmente é arcaico, portanto que é de 1949, ou seja, não ter a espiritualidade como um contexto que permite que o nosso modelo biomédico seja revisto é muito importante, é muito significativo. A espiritualidade precisa entrar, porque ela é um instrumento de força, ela é uma ferramenta de força, que muitos têm como força de caráter número 1, né, como força de assinatura número 1, ou seja, é aquilo que mais te move para conquistar os seus desafios, para avançar e mudar um comportamento sedentário, ou mudar... porque é muito legal, né? Hoje mesmo conversando com um paciente, e a gente discutindo um pouquinho dessa transcendência do sagrado, o quanto que ele entendia que cuidar do corpo dele também o conectava a Deus, conectava à força maior. Por quê? Porque foi um presente que ele recebeu. Isso é a maior certeza que a gente tem, a gente recebeu esse presente que é muito sagrado, que é o nosso corpo. Ou seja, e aí o quanto que eu preciso realmente entender que a RE é uma ferramenta né, e um instrumento que eu preciso utilizar para inclusive cuidar daquilo que é mais sagrado do que aquilo que eu acredito como sendo, na minha concepção do sagrado, na minha concepção né, da transcendência da minha religiosidade, que é lá na Igreja Católica, o quanto que isso é significativo para mim, porque Deus me deu e eu preciso prezar por isso, respeitar isso, que é o meu corpo, que é o meu corpo físico, que é a minha mente. Ou seja, o quanto que isso inclui ou faz incluir esse modelo biomédico de um bem-estar bio, psíquico, social e espiritual. Ou seja, olhar para esse contexto é maravilhoso, porque isso faz mobilizar mais aquela pessoa que às vezes não está muito né, nesse modelo de mudança de comportamento, de um cigarro que fuma e que acha que está tudo bem, ou de um peso muito acima do normal e que acha que está tudo bem, ou um uso de determinada droga. Ou seja, será que se a gente olhar para aquilo que é mais sagrado para mim, para aquilo que eu recebi como um presente de Deus, né, um presente daquilo que eu acredito como sendo algo superior, maior, transcendente, e o quanto eu preciso e devo honrar isso, porque é o sagrado que eu me conecto, faz com que a gente,
Pode ser que eu me linkando a esse sagrado, que é o que eu mais devo, né, que é o que eu mais preciso respeitar, porque foi um presente dado por Deus para mim, uma dádiva maior, a gente engaja muito. Então, o que eu acho que do congresso todo, de uma forma muito, né, eu falo pra caramba, de uma forma muito resumida, o que eu entendi muito ali naqueles 3 dias de congresso foi que a gente precisa sim utilizar RE na prática do nosso consultório, na prática do nosso ambulatório, na prática da nossa atividade hospitalar. Por quê? Porque muitas vezes é a religiosidade e a espiritualidade a força que vai mover esse indivíduo a vencer um câncer, a entrar na quimioterapia ou na radioterapia convencido de que o melhor vai ser feito e o melhor vai acontecer, porque é isso que Deus quer para nós todos, o melhor sempre, né? Então eu acho que é isso. É o lugar da RE, muito além do primeiro artigo que eu li de RE, que foi em 2017 no Chest. Foi a primeira vez que eu li um artigo científico médico, numa revista médica, sobre a importância da RE na prática do nosso dia a dia, né? do nosso consultório. Mas o Congresso trouxe isso de forma mais sedimentada, para que, olha, é isso aqui é um modelo que você pode usar e deve usar como estratégia e ferramenta, que esse indivíduo pode pegar pegar essa ferramenta, que é seu contato com a sua espiritualidade, ou de forma um pouco mais específica com a sua religiosidade, e desenvolver a sua estratégia de enfrentamento. Bacana. O corpo como diz nas escrituras sagradas para o cristianismo, no cristianismo, né, é o templo do Espírito Santo. E os adventistas, né, uma denominação do viés do cristão, né, adventista, eles cuidam do corpo, alimentação, eles guardam, a vida deles são muito regradas, questões de café, de álcool, eles não bebem, e isso é muito legal, porque o corpo é o templo do espírito. Né? Então, a gente quando tem que ter cuidados, né? Assim, um excesso de muito ego, vamos dizer assim, né? De cigarro, de bebida, enfim, isso realmente traz assim, um peso para o nosso corpo. Então, a gente precisa estar sempre, né? Medicina integrativa, né? Isso é cuidar da sua totalidade, corpo, mente e espírito. Corpo com a medicina, né? Equilíbrio, medicina, atividade física, o espírito com a espiritualidade, a religiosidade e a mente também. É uma tríade. A gente precisa cuidar do emocional. O Dr. Gabor Maté, um médico húngaro, né? Ele tem um livro, um documentário que se fala sobre a sabedoria do trauma. E eu estou fazendo um curso com ele. E ele fala dessa importância. Ele foi uma vez por um retiro espiritual, ele foi convidado para palestrar, mas os xamãs pediram para ele se retirar, que ele estava com uma alma muito pesada, né? Ele que veio de um trauma muito grande, apesar de ter muito conhecimento, mas a gente sente que falta ali a espiritualidade. Mas ele diz que é muito importante cuidar da mente. Porque às vezes cuida do espírito e às vezes a religiosidade demais, questões de culpa, de pecado, traz mais adoecimento, né? Ele diz que a importância também de cuidar da parte mental, que é onde traz aquela dor, né? Os pensamentos acelerados, a ansiedade, a depressão. Então a gente precisa ter cuidado, corpo, mente e espírito. Eu gostaria de passar agora a palavra aqui para o Dr. Carlos M. Mussi, que ele dê uma fala assim resumida. Aqui, como foi o congresso, foi difícil. Que aí logo depois a gente passa para o Dudu, né? Dr. Carlos M. Mussi está com a palavra, ele vai falar um pouquinho da experiência dele do congresso, né? A gente que foi junto para o congresso com a Claudinha também, fisioterapeuta, ela não pôde estar conosco aqui, ela está cuidando do paizinho dela, e falar da sua experiência na clínica também, ele que é uma pessoa super inteligente aí. Obrigado. Bom, primeiro, boa tarde, né, para todos, para quem está nos assistindo, né, para quem vai ver depois. Jandiara, primeiro te agradecer, né, pelo convite. Eu que agradeço. Eu estar aqui. Muito feliz de estar aqui junto do Gleison, né, amigo da vida toda aí.
na medicina e fora dela. O único problema é que ele me ligou há uns 3 meses atrás, 4, que queria começar a jogar beach tênis. Hoje ele joga muito melhor do que eu. É uma característica. Ele já jogava quando te chamou. Não, mas é uma característica do Gleison. Ele, quando faz alguma coisa, ele foca para fazer muito bem. Tá tudo escrito ali, o papelzinho dele, tudo organizado. Isso é ótimo. Bom, tá aqui junto do Dudu, da Jandiara, né? Amigos que obrigado, a Claudinha, maravilhosa, meu amor, me proporcionou a conhecer, né? Também, né? Tive a oportunidade, eu acho que tem tudo a ver com religiosidade também, espiritualidade, o fato da Claudinha, né? Ser evangélica, e eu tive a oportunidade também de estar vivendo, eu que um espírita kardecista da vida toda, e tá conhecendo a mais um outro modelo de religiosidade, né, na célula de vocês e tal. Isso tudo eu acho que, sem dúvida nenhuma, é um engrandecimento. Nada é por acaso, né, na nossa vida, né? Nada é por acaso. E, bom, assim, falando muito caracteristicamente do Congresso, eu acho que tem várias coisas interessantes. Assim. A primeira é que, mesmo eu sendo assim a vida inteira, né, desde que me conheço como gente, ligado a uma religião, ligado a um modelo de religiosidade, quer dizer, poxa, eu não tive carnaval, por exemplo, algumas vezes na minha vida para estar em encontro de jovens, né, espíritas, tanto em São Paulo quanto no Rio, quanto em Macaé, vários e vários, né, milhares de semanas, ou seja, a espiritualidade, de certa forma, né, a religiosidade sempre teve muito ligada na minha vida. Eu realmente não tinha uma prática científica, ou um olhar talvez mais científico em relação a essa questão da religiosidade. Quer dizer, por mais que em determinados momentos pudesse entrar ou não, mas bem diferente do que eu sempre fiz na relação minha médica com a minha especialidade ou com a medicina em si, que ao contrário, eu sempre fui muito, do ponto de vista científico, quer dizer, muito buscando medicina baseada em evidência, muito estudioso também, etc. Eu não me pegava muito nessa questão. E aí que tá, né? Você vê como é que nada acontece por acaso, né? Eu conheço uma mulher espetacular que me coloca, né, junto de um grupo que me leva para um congresso internacional de religiosidade e espiritualidade. E aí lá foi um tiro, assim, de uma certa forma, porque eu confesso que eu não tinha a dimensão do que se fazia. Não tinha. Assim, sendo muito aberto com o coração. Eu achei muito fascinante, bem interessante ver um tema que é relativamente etéreo, né? Não é fácil você medir a questão, como a gente mede em estudos randomizados, duplo cego, ou que você tem uma coisa muito palpável e você põe aqui, é esse ou não é? Essa pílulazinha aqui é placebo. Então, você depois vai colocar e vai plotar aquilo e vai dar um número, de alguma forma. A religiosidade, a espiritualidade, ela é mais etérea. E os caras conseguem fazer ciência bem feita. Porra, bem feita. Não sem falsa modéstia, a gente sabe o que pô, você lê estudos que você fala, meu Deus do céu, não vou, porra, nem ficar aqui, porque esse P aqui não existe, ou não sei o que. O cara, você começa a ler um abstract, você sabe se aquilo ali vale a pena você continuar ou não. Uhum. Eu vi coisa boa lá. Né, assim, vi coisa bem feita, interessante. Outra coisa que me chamou muita atenção foi a diversidade de pessoas. Você tem gente de tudo quanto é área na saúde, a fim de entender melhor isso, a fim de buscar conhecer, a fim de colocar isso. Então, tipo assim, não é, né, só... Tinha médico, fisioterapeuta, gente, terapeuta ocupacional, psicólogo, etc, gente, né, o cara mais novo, o cara mais velho, isso foi uma outra coisa que me chamou bastante atenção. Assim, do ponto de vista, assim, sendo, né, para não tomar muito tempo, teve um cara que me chamou muita atenção, eu não me lembro do nome dele, mas era um americano,
professor, um americano, que começou a falar sobre várias coisas, assim, experiências mesmo, né? De atendimentos e tal. Meio que ele começou aquilo no hospital dele, começou a puxar umas nurses ou as pessoas e tal para que aquilo fosse maior, fosse mais envolvente. E aí eu me vi, por exemplo, tipo assim, no hospital que eu fiquei lá um tempo acompanhando o Guilherme e tal, que é um amigão meu, né? Tipo, mas, pô, você, sei lá, a medicina americana é uma medicina fria, assim, é super técnica, super fria. Os caras têm coragem de falar assim, a coisa para as pessoas de uma forma assim, quase que cartesiana mesmo. E não é nem o médico que fala, é a enfermeira e não sei o quê, e fala mesmo. É no sangue não, deles, assim, e sei lá, como. E aí ver, né, algo daquela cultura médica que eu tive a oportunidade, assim, não apenas de congresso, mas de conviver um tempo, de ver, e ver em estados diferentes, até um pouco mesmo pela vida desse meu amigo, que foi médico em vários lugares, na formação dele, e eu brincava com ele que tudo quanto é lugar que ele parasse, eu ia visitá-lo. E acabei indo, né? Acabou acontecendo. Porque é um cara realmente muito meu amigo. E aí, eu vi assim, conhecendo um pouco daquela cultura, em especial hospitalar, ver os resultados daquele cara de forma empática, ou seja, usando realmente a religiosidade, a espiritualidade e fazendo uma medicina empática, uma medicina muito com o nosso calor. Aquilo só poderia ser através da religiosidade. Para acabar, Jandiara, só para poder comentar, assim, algumas pessoas sabem, a gente tem um podcast, eu já tive o imenso prazer da Jandiara e do Gleison estarem lá, né? A gente tem um podcast de saúde e toda semana alguém vai lá, de várias e tal, e uma coisa a gente já notou, né? E a gente acabou falando, e isso fala-se sobre isso com todo mundo que vai lá ser entrevistado. Não tem um colega profissional de saúde que, graças a Deus, deu certo e que não tenha no seu intrínseco alguma ligação com a religiosidade e a espiritualidade, e que leve isso para o seu habitar. Então, foi assim com o Aloysio falando das experiências dele, foi assim com o Rodrigo, foi assim com o Gleison, foi com o Eduardinho, vascular, cada um com uma diferente. O Eduardinho falou sobre o testemunho dele junto com o padre Marcelo Rossi, que uma loucura, eu fiquei até arrepiado na hora, e que fez ele sair do Rio e vir para Macaé. E aí, graças a Deus, hoje tem a família que tem, e fazendo, né, o que ele também conseguiu fazer. Então, assim, eu acho que tem essa parte de ciência, que foi te falando, eu fiquei impressionado realmente como que se conseguiu fazer ciência baseada em evidência de alguma forma, em algo tão etéreo, e que traz então uma certeza absoluta de que não dá para você tentar essa integração toda da saúde sem colocar esse tema dentro. Acho que era isso. Bacana. Poxa, resumiu muito bem. Legal. Gostei. Doutor Eduardo o quê? Doutor Eduardo cirurgião vascular, angiologista, Eduardo Trindade. Aquele que a esposa é maratonista, ela corre? Não. Que atende ali no centro médico? Não. Aquele é Fábio. Ele é Fábio. O Fabinho, Fabinho, e a esposa dele é uma enfermeira. Sim. Que virou maratonista. Exatamente. Sim. Esses eu conheço.
Bacana. Então, falando aqui, né, lembrando aqui do testemunho do Dr. Eduardo, não é isso? A gente agora vai passar a palavra para o Eduardo Oliveira, um grande amigo, que também vai dar um testemunho de 4 momentos assim que ele vivenciou na vida dele, que a gente pode considerar também um milagre. Verdade, Jande. Eu quero pedir até desculpas que eu tô rouco, mas o importante é sair daqui o que é mais importante, né? Que é a espiritualidade que a gente vai falar aqui como um todo. Eu quero agradecer a você pelo carinho de me convidar, Dr. Carlos Emir, e aqui tendo o prazer de conhecê-lo também, Dr. Gleison. Eu sou um milagre. Eu estar aqui com vocês conversando, falando de espiritualidade, eu posso dizer que eu sou um milagre. Porque há dois anos atrás, aproximadamente, eu andando dentro da minha casa, fui subir uma escada e a minha perna quebrou, literalmente partiu, eu caí no chão, uma dor horrível. E ali começou, eu acredito que o primeiro milagre. Aí o pessoal fala, pô, mas como? Cair, quebrar a perna, você acha que isso aí é milagre? Eu falei, não, é porque Deus me deu ali a primeira oportunidade de salvar a minha vida. Porque eu não sentia dor nenhuma. Eu andava dentro de casa lá, inclusive tinha feito uma viagem de moto, que eu gosto muito de moto, uma viagem longa de moto, fora do país, e não senti nada. E ao cair, quebrar a perna ali e tal, eu fui me deparar com uma situação de ter que botar uma haste de titânio. 2 meses depois, os médicos chegaram a uma conclusão que eu tinha que fazer um enxerto ósseo. E aí começou o outro milagre. Como que foi, Dudu, a questão do hospital, que você não queria operar na segunda-feira? Foi o Dr. Riso que te socorreu na sua casa, né? Exatamente. Você Marcelo e aí, Riso conta a questão foi do lá. hospital, que você não queria. Isso. O que acontece? Eu tenho um traumazinho com o negócio de segunda-feira aí, né? Mas aí, cara, o que acontece? Aí a minha esposa veio dizer, Eduardo, consegui marcar lá a segunda operação sua, fazer um enxerto ósseo na segunda-feira. Eu falei, poxa, mas logo segunda-feira, né? Os médicos estão tudo Os médicos cansados. estão tudo em bus, passeando, pô. Pra vir segunda-feira fazer operação em mim. Não vai dar bom nisso, aí eu né? fiquei meio esgrilado com aquilo. A primeira, só pra eu lembrar, você fixou? Não, a primeira eu tive que botar uma haste de titânio. Tá né, por dentro do osso ali e tal, mas ele ficou me perfurando em cima. Quando eu voltei a querer andar e tal, não estava legal, não ficou legal. E aí chegou um ponto, o médico viu que realmente precisava fazer um enxerto ósseo. E aí, aquele processo, né? Segunda-feira, eu falei, pô, segunda-feira não quero segunda. E eu debatendo com ela, ela, poxa, vamos fazer isso logo, conseguiu marcar, menos tempo, né? E tal. Eu falei, então vamos fazer na segunda. Aí fomos para lá operar, e aí aconteceu uma outra situação muito difícil, porque na hora que ele abriu, ele se deparou com um câncer na minha perna. Estava ali bem visível, e na hora que ele foi extrair um pedacinho para fazer uma biópsia, eu não sei, eu creio que a veia principal minha, ela deve ter andado, alguma coisa assim ali junto com o câncer, né? E na hora que cortou ela, cortou a artéria principal, femoral. E aí saiu muito sangue, esvaiu o sangue no lugar lá todo, foi uma loucura, os médicos ficaram loucos lá, inclusive tinha médicos ali, amigos meus, né, muito queridos, né, e eu tenho plena convicção que o que aconteceu foi realmente um lapso mesmo da situação. Poderia acontecer com qualquer médico, claro, né? Então, assim, eu tenho isso bem legal comigo. E aí veio o tal segundo milagre na minha vida, porque eles ficaram loucos, porque o médico que lida com
ossos, né, cara? O não é cara não vascular. não tem muita habilidade com veias e tal, por mais que entenda também e tal, mas se depararam com aquela situação ali e aí tinha uma equipe vascular trabalhando ao lado. E aí os caras gritaram lá, eles vieram para me socorrer. E aí abriram um cantinho diferenciado aqui, foi lá e pinçaram essa veia que estava esvaindo sangue para tudo quanto é lado. Tiveram que vir de outra sala para te De outra sala socorrer, pra porque me os socorrer. médicos não estavam dando conta. Não, eu cheguei a um ponto de minha pressão vir a 4/2. E eu perdi muito sangue. Pô, mas muito sangue. E isso foi realmente, a gente pode contar, porque não é sempre que tem uma especialidade Exatamente. operando Não. naquele. Porque, por exemplo, a especialidade opera, sei lá, quinta-feira, por exemplo. Né? A outra especialidade opera terça. Aí os caras Tem vão tudo naquele dia específico para estar ali de sobreaviso, né? Você não foi sorte, Não foi você isso, foi foi um milagre. merecimento. Foi meu milagre. Eu falo que é milagre porque o que aconteceu? Aí conseguiu me socorrer, graças a Deus eu estou aqui, mas no dia seguinte, né, eu sou muito amigo também do Dr. Flávio Antunes, que é o diretor lá, e ele falou assim, Dudu, cara, Deus está cuidando muito de você, porque eu estou nesse hospital aqui há anos. Eu não sei o que essa equipe vascular estava fazendo aqui na segunda-feira, porque não é o dia de trabalho deles, eles trabalham sempre de quarta em diante. Esses caras estarem aqui, foi um milagre na tua vida, te salvaram. Você ia morrer, cara, porque não ia ter como te socorrer. Então, isso aí eu conto, né, para as pessoas que realmente foi um outro milagre que aconteceu na minha vida. E devido a muitas orações, a minha mãe também orando muito por mim, cara, ela sempre falava, Eduardo, que eu tenho também um problema de ferritina alta. Minha ferritina chegou a 3.850 e eu tinha que tirar muito sangue, né, várias vezes para poder baixar a ferritina. E isso também era um problema que eu tinha crônico na minha vida e também baixou para 85 essa ferritina. Desde que eu conheço você, sempre teve esse problema de ferritina alta. Sempre. Lutando contra isso. E de um tempo para cá. Carne vermelha, essas coisas que atraem o ferro avessa. E curou, simplesmente curou. De quanto baixou para quanto? De 3.850, que não é que ela mantia sempre nisso, né? Que senão eu já tinha morrido. Uhum. Mas ela mantia muito em 800, 1.000 e pouquinho, 1.200. E agora, né? Chegou a... E agora veio a 85. E mesmo depois aí se manteve? Tá mantendo. Eu tô assim admirado, né? Porque a gente é ser humano, carne e osso. E às vezes a nossa credibilidade vai pelo chão, porque você fala, meu Deus, como é que pode? Eu fui em tudo quanto é médico, procurei São Paulo, Rio, Macaé, tentando, né, consertar esse problema que eu tinha, que era chato e tal, ter que estar toda hora indo ao hospital para te fazer sangue, tirar sangue, sangria. Tirar sangue toda semana. Tinha uma bateria, assim, às vezes quando subia muito, eu tinha que tirar durante 4 semanas seguida, tirando sangue todo dia, meio litro. E descartou a hemocromatose? Descartou a hemocromatose, cara. Eu tinha esse problema aí também, que foi outro milagre na minha vida. E quando, né, o doutor estava falando aqui, eu me deparei com muitas coisas que mexeu muito comigo. Porque você falando aqui de espiritualidade, eu me via na tua fala, no teu entendimento que você tem hoje por isso, né? Eu tenho assim uma certeza absoluta, como um ser humano como todo, né? Que a gente é falho, é cheio de defeitos, né? E às vezes falta muito acreditar na gente, né? Nesse negócio todo que a gente às vezes fala e as pessoas, pô, mas esse cara tá inventando, tá sendo demais, né? Não é tão assim. É tão assim, sim. Eu posso garantir hoje para qualquer ser humano que a espiritualidade é um fator essencial na cura de qualquer ser humano.
Quando o Dr. Sávio Mussi me deu a carta de que eu estava com câncer, para mim aquilo foi como se tivesse tomado um tiro, né? Imagina assim, porque eu fui para casa, eu chorei um dia inteiro de agonia. Falei, poxa, mas logo eu, como se eu fosse alguma coisa de muito especial para mim mesmo, né? Mas eu falava assim, poxa, mas não é possível, né? Eu tá com essa doença, logo eu e tal. E aí, pouco tempo depois, começou a haver um lado espiritual na minha vida muito grande. Pessoas orando por mim, pessoas me buscando para entender o que é servir a Deus, para entender o que Deus pode fazer na vida de todos nós, né, Carlos Emir? E eu consegui enxergar isso aí de uma maneira assim, bem suave, porque Deus é leve, Deus não obriga ninguém a segui-lo, né? Então, aquilo veio para mim de uma forma assim muito amorosa, através de pessoas orando por mim, buscando a Deus para que eu me fortalecesse, para que eu tivesse uma mente, né, saudável, para entender que eu tinha uma doença como outra qualquer. Ela é vista como a pior doença do mundo, mas a minha cabeça tinha que dominar isso aí. E aí entra o lado espiritual, porque eu consegui introduzir na minha mente toda essa essência que tem o lado espiritual na vida da gente. E que sem isso aí a gente não é nada, a gente não consegue nada, né? As pessoas que têm uma deficiência muito grande com a cabeça, né? Se chocam muito fácil com aquilo que ouve, fica mal, depressão, não sei o quê, né? Hoje eu tenho entendimento um pouquinho do que é ser deprimido, que eu achava que isso aí não era doença, é uma coisa psíquica da cabeça de cada um, mas eu vejo que não, que realmente é uma doença muito grave, porque leva as pessoas a tomarem decisões absurdas, gravíssimas, né? Eu já vi pessoas que, meu Deus, pessoas milionárias, pessoas que não têm o que dizer que a vida dela é ruim, porque tem tudo que quer, tudo que precisa, tem ali a pronta entrega, e a pessoa às vezes tirar a própria vida. Então, assim, hoje eu enxergo isso tudo, que existe um Deus, né? Que existe um Deus, que Ele é misericordioso, que quando a gente busca Ele de verdade, de coração, Ele faz milagres na vida da gente. E eu sou testemunho vivo disso aí. Eu quero poder compartilhar isso. Hoje eu acho que isso aqui está sendo uma mesa abençoada, né? Eu digo assim, porque eu quero que isso vá ao encontro de muitas pessoas que às vezes estão até se sentindo mal em casa por tão pouco porque está se deixando levar pela mente, né? E eu quero dizer para essas pessoas que buscar a Deus te fortalece muito. Hoje eu tenho uma convicção, a minha perna hoje está curada 50%. Foi feito os exames agora há pouco tempo e chegou a uma conclusão que a minha perna está 50% curada. Mas tem um outro milagre que eu queria contar. Mas o médico disse que ia ter que operar a sua perna. Quanto é essa, Dudu? Não, então, o médico disse que ia ter que tirar o meu rim, porque o meu rim não tinha mais funcionalidade nenhuma no meu corpo. Então eu já estava pronto para entender que a qualquer momento eu ia ter que fazer essa cirurgia e extrair meu rim. E através de oração, acredite quem quiser, através de oração, meu rim voltou a funcionar e está com 75% de vida útil. O médico não entendeu. Doutor Sávio, né? Doutor Sávio Mussi, querido lá, me trata com muito amor e carinho. Ele começou a fazer contas, né, pelos exames que vieram para ele, que eu levei. Aí ele, Eduardo, não estou entendendo. Eu falei assim, mas eu tô. Até aqui, ó, o senhor cuidou. Daqui para cá,
o nosso Senhor Jesus tem cuidado muito de mim também, doutor Sávio. E eu vejo isso através dos sentimentos que eu estou tendo, da minha vida, né? Eu tenho uma cabeça muito tranquila, eu tenho certeza que não é disso que eu vou morrer. O câncer não vai me dominar, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus está em mim e através de muitas coisas que o Dr. Gleison falou aqui, parece que eu estava me sintonizando contigo a hora que você estava comentando tudo isso lá sobre o que aconteceu onde vocês foram, né? Então eu vi ali o tempo todo que Deus estava fazendo tudo que você estava falando, parece que era com a minha pessoa. Então eu vejo hoje com maior certeza do mundo do que eu vou falar aqui, eu tenho certeza que eu vou ficar bom, né? E eu quero deixar esse recado para essas pessoas que têm câncer. Procurem Deus, procurem ter essa certeza, que não é que sou eu que sou forte, não, é que Deus é forte em mim. Então eu tenho certeza que eu vou ser curado, em nome de Jesus Cristo. E eu quero agradecer o carinho da Jandiara de ter me convidado para participar do seu podcast aqui. Dr. Gleison, muito obrigado, foi um prazer lhe conhecer, né? Dr. Carlos Emir, nosso querido amigo aí de sempre. Tamo junto, né? Tamo junto, Isso aí. né? Isso aí. Bacana. Gente, legal. Quanto tempo a gente tem? 20 minutos. Uau! Tem bastante tempo. Bacana. Gente, aspectos históricos. Vamos voltar um pouquinho aqui para a gente começar a dialogar e lembrando de algumas coisas. Quero agradecer o Dudu, né? Dudu é uma pessoa muito querida, né? Onde ele tá, assim, é uma pessoa muito amorosa, muito carinhosa, muito amigo, né? Pessoa de paz. E a gente está sempre junto às quintas-feiras, né? Uma reunião, assim, onde a gente se reúne de várias religiões. Isso aí. O foco ali é fazer orações, rezar, né? Seja como você chama, para as pessoas que estão passando por desafios na saúde, né? É toda quinta-feira. Desculpa, gente, Pode falar. eu acho até legal mencionar isso, né? Porque muitas pessoas têm assim uma visão de dizer que, poxa, eu sou crente, espírita, católico. o Casemia espírita, ele é católico. Gente, Deus não tem religião. E às vezes eu fico até me confronto com isso. Por que existe tudo isso? Né? Se Deus é um só, se o amor dele é único, e às vezes as pessoas se atrapalham com o negócio de religião. Então eu acho assim, a gente tem que ter muito respeito, porque cada um pensa de um jeito, né? Infelizmente a vida é assim, cada um tem um jeito de analisar a vida, a gente tem que respeitar. E a gente tem esse encontro que a gente faz, que foi através até de uma situação que ocorreu comigo, desse lance do câncer. Começaram a me buscar para orar por mim, pela minha cura, e está sendo, né, benéfico para mim. E aí eu pedi a essa pessoa que continuasse fazendo isso por outras pessoas. Eu abri a minha casa para esse tipo de situação. Falei, poxa, tudo que você fez por mim foi tão maravilhoso, eu estou me sentindo tão bem, e estou me sentindo como se eu tivesse curado, que eu quero abrir a minha casa para fazer isso por outras pessoas, né? E a gente já teve o prazer de ir várias vezes na casa da Jande, na casa do Dr. Vladimir, né? Na clínica dele também, né? Na Vida Cor. Até lá em casa. Na casa do Dr. Carlos Emir, verdade. Né? Então, assim, é maravilhoso isso, né, Jande? A gente está vendo que, na verdade, é uma igreja buscando uma comunidade, só, né? uma comunidade de buscando levar o amor de Deus, de Cristo para as pessoas, né? O interesse se reconectar, nosso é né?
nosso interesse é nenhum. Nosso interesse é querer ver o bem do próximo, né? Que Sim. é o que Deus sempre proclamou aí nesse mundo que a gente vive. Sem fazer Não, acepção de pessoas, é que, né? assim, eu que já tive a oportunidade, né, de... E assim, como se fosse um peixe fora d'água, né, tendo a oportunidade de participar de algumas, né, de algumas células, algumas vezes. E me impactou algumas vezes já, né? Primeiro porque é isso, de vez em quando aparece sim alguém que estava precisando estar ali, que estava com um problema XYZ e que ali, na primeira vez que eu fui, foi na casa eu chamo de Jande, né? Tá bom, sempre. Já tem amizade para isso. E foi impressionante, porque assim, o pastor Paulo, fez um testemunho, começou a falar, ele também ficou curado de câncer, bem lembrado. Ele, quando pequeno ainda, era um câncer avançado, e na época quiseram arrancar o braço dele, e a mãe não deixou. A mãe orou, e ele tá vivo, deve ter com 60 e poucos anos. Ele luta capoeira. Queria tirar o braço dele, e aí ele começou a falar que a mãe e eles eram pessoas humildes, etc e tal, e não sei o que lá. E aí a mãe procurou uma família pedindo uma ajuda e começou a ser ajudada, etc e tal, foi trabalhar na casa dessa família, e isso e aquilo, parará, e aí isso ajudou no tratamento dele, porque tinha também um recursinho, e o cara era médico. E meio que o marido, né, o chefe da casa era médico e pôde, no SUS ou no INAMPS, na época, sei lá, mexer os paus e ajudar para aquele tratamento. E aí, isso passaram, sei lá, 50 anos, e a mãe dele sempre pedia para ele: meu filho, será que a gente não pode agradecer essas pessoas e tal? Aí falou: hoje eu vou ter oportunidade porque o filho dele está aqui. Era papai. Olha só. E a primeira vez... Deucidência. Que legal. A primeira vez que eu fui, eu quase caí da cadeira. Na hora, olha que coisa incrível. Eu quase caí da cadeira, fiquei... e aí fui dar, óbvio, né, um abraço. E aí fui ver. Então, assim, essas coisas só demonstram pra gente que não tem o acaso, que as coisas, né... E eu acho assim, o que a religiosidade faz muito mesmo, na saúde, pelo menos no tratamento, é dar essa resiliência que alguém que está doente, que alguém que está com problema precisa ter para poder ultrapassar, e ultrapassar com força. Né? Exatamente. O que aconteceu com você e o que a gente vê no dia a dia. Né? Por exemplo, eu que acompanho, né, junto com o Dr. Sávio, mas principalmente o Dr. Gabriel, lá no São João Batista, os pacientes, né, deles, oncológicos, e que internam, né, e tal, e muitos internam em um estado relativamente grave, espoliado, etc. Muita dor, né? Olha, os que têm aquela característica, tem várias vezes que, assim, que falam que... não, poxa, vamos rezar aqui, vamos orar, vamos não sei o quê. Olha, dorme melhor, ou responde melhor a morfina, aceita que tem, por exemplo, drenou um tórax, quer dizer, aí aquele negócio 3 dias depois refez. O cara fica na boa, que tem que fazer de novo, que fez uma pleurodese, que não é um negócio assim, sim, e aí, poxa, 20 dias depois volta, como se aquela primeira não tivesse acontecido. Pô, muitos pacientes, quando acontece isso, vai deprimir, vai ficar mal pra caramba, e tal, e aí é que vai pro buraco. Cai no que eu tava falando. Aí é que vai pro buraco. Quem tem, de alguma forma, essa força, né, interior, e até aquela resiliência mesmo, não, eu estou passando por isso porque eu tinha que passar. Não, alguma razão tem para minha evolução, alguma razão tem. Permissão de Deus, propósito de vida. Exatamente. Alguma coisa tem para que eu esteja
Porque imagina só, se você for um cara, não sei, ateu ou materialista só, alguma coisa, você vai cartesianamente colocar o quê? Pô, que Deus é esse? Que Deus é esse que faz isso por mim e não faz isso por aquele cara? Pô, sacanagem, aquele cara bandido, safado, pô, mulherengo, tá bem aí, não sei né? o que, sei que lá, tá lá, tá bem, tá correndo, tá Não não sei o que lá. acontece nada Pô, com ele. Não acontece nada com ele. E a cabeça da gente é eu assim, que né? tô aqui, né? Trabalhador, Pô, que fui um cara honesto, legal, não sei o trabalhador, quê, né? honesto, pô, correr o risco de perder minha família e tal. Então, é nisso que a religiosidade, a espiritualidade, essa sensação entra para que você tenha essa força, essa... E é o que o Dr. Gleidson estava falando aqui agora, né? E eu tenho isso já dentro de mim, cara. Isso aí já está mais que elaborado na minha mente, que quando você tem essa essência na sua cabeça ali, cara, bem formada, né, que o lado espiritual faz tanto quanto a medicina, vamos dizer assim, né? Não é querendo julgar um e outro, não, mas você consegue controlar. Ah, pô, vou ter que operar minha perna novamente, poxa, não tem 20 dias, vou ter que operar de novo. Então você fica mal, cara, aquilo te, né? Quantas pessoas às vezes tem um câncer no rim, aí, poxa, fez uma metástase aqui no fígado, no pâncreas, o cara fica mal, pô, ele fala, meu Deus, o troço tá piorando, eu vou morrer. Então, para você ter uma resistência psicológica, ela não vem se no lado espiritual não tiver muito forte, aceso dentro de você. Você pode ter certeza disso. Pode ter certeza, isso aí é 2 mais 2 dá 4 e não tem outra regra não, cara. Se você tiver conectado com Deus, tudo na tua vida tem influência. E eu acho que isso é muito interessante porque a religião, de uma certa forma, não é uma prática que nós, profissionais de saúde, orientamos no consultório. Sim. Né? A gente, na verdade, não precisa direcionar a religião, a prática religiosa específica, né? Porque realmente, de uma forma bastante ampla e generosa, que eu ouvi do Padre Gleidson quando eu trouxe aqui para entrevistá-lo no podcast que a gente fez, foi exatamente quando ele termina o podcast falando do quanto que é importante que a gente execute, trabalhe e perpetue as nossas práticas na fé, independente da religião escolhida. Porque a religião, eu achei uma fala muito generosa, até falei isso com ele no dia, porque realmente eu acho que a religião é um guia dentro da espiritualidade. Porque a espiritualidade, ela engloba a religiosidade, né? A religiosidade está dentro da espiritualidade. Com certeza. E o quanto que a gente precisa entender que esse fenômeno social, que é a religiosidade, de certa forma a espiritualidade, ela é muito presente. Então, a gente consegue entender que, né, estudos mostram que 84% das pessoas são afiliadas religiosas. E desses, 68%, na verdade, não são afiliados religiosos, mas acreditam, né, desse percentual que sobra lá, né, de que não é afiliado religioso, 68%, ou seja, quase 70% acreditam em algo superior. Sim. Então, né, e aí eu entendo muito que no meu papel no consultório não é especificamente fazer com que a pessoa saia de lá acreditando em Deus, acreditando na Trindade, que eu acredito, mas crendo que algo superior cuida dele. E eu falo muito e faço muito uma análise com o paciente, né, quando eu aciono a espiritualidade e a religiosidade, é que a gente precisa sim ter a certeza de que a gente foi trazido ao mundo teoricamente pelos nossos pais, né? Então os nossos pais cuidam da gente até um determinado momento. Mas a grande pergunta que eu faço para muita gente, principalmente quando eu percebo que é uma pessoa que não tem um enlace religioso, né, um enlace da espiritualidade mais forte, e quem cuida do seu pai e da sua mãe? Porque seu pai e sua mãe cuidam de você, mas quem cuida deles? E aí, quando a gente olha para isso, a gente de certa forma entende que tem alguém maior do que eles
Porque, né, nossos pais são os nossos ídolos até lá no início, né, talvez um pouquinho antes da adolescência, né, na fase da infância, os nossos pais são os nossos grandes ídolos. Depois isso começa a se romper. E aí a gente começa a ver, né, que eles têm dificuldades, eles têm desafios, eles têm defeitos, como todos nós temos. Verdade. Mas alguém acima disso, e muito, muito mais iluminado, e muito mais generoso, e muito mais cuidadoso, e muito mais grandioso, cuida de todos nós, né? Então, essa conexão com o sagrado, ela é fundamental, inclusive na terapêutica mesmo. Eu acho que hoje um profissional de saúde que busca a completude, que busca tentar ser um pouco mais além do que esse método cartesiano, esse método que a gente aprendeu na faculdade de tratar doença, porque tratar doença é fácil, remédio é mole, dar um antihipertensivo ideal com base nas características do indivíduo e nas contraindicações que ele pode ou não receber, ou dar a bombinha para asma ou para o DPOC é muito fácil. Agora, entender o quanto que esse indivíduo precisa engajar para que ele tenha realmente um conceito de saúde, e aí contextualizando o seu início, né, Jane, assim, do quanto é importante esse bem-estar biopsico, social e espiritual, é fundamental para que ele tenha essas 4 áreas da saúde integradas e atualizadas e planejando um bem-estar, é maravilhoso. E isso a gente não consegue se a gente for atuar só na doença, só com remédio. Por isso que uma coisa que eu aprendi, tenho aprendido a cada dia, porque é o que eu estudo basicamente nos últimos 2 anos, que fez com que a minha mudança, inclusive com experiências ruins, né, que a gente já compartilhou, né, Júnior? Experiências de burnout, né, de ansiedade e mesmo de depressão, o quanto que é significativo a gente trabalhar com as habilidades em saúde. Habilidades que a gente precisa ter no dia a dia. Perfeito. Que é claro que passa, e aí óbvio, como médico do sono não posso deixar de falar do sono, né, mas passa pelo sono como um grande pilar de saúde, um pilar que talvez seja o mais estruturante, porque sem sono a gente não consegue nenhum outro, mas passar pela alimentação, enlouquece, né? Passar pela alimentação adequada, passar pela atividade física regular e sistematizada, passar também pelas conexões sociais e pelos relacionamentos, que a gente desenvolve muito na prática da religiosidade, né? Então, na prática do centro espírita, na prática da igreja, na prática, né, do encontro da comunidade religiosa. Até porque se tem algo que realmente é uma comunidade do bem, são os modelos de comunidades religiosas, né? Independente. Porque, um apoio emocional, social, né? Porque, ali assim, todo mundo está integrado numa situação só, né? De reforço positivo. Exatamente. Buscando a Deus, né? Todo mundo com a mesma intenção. E aí aquela coisa pô, né? Você pode ter o grupo da pelada? Pode, mas você sabe que ali também tem outro tipo de questão. Eu acho que os modelos religiosos, naquele momento em especial e tal, te elevam de uma forma de uma calmaria. Porque, na verdade, eu acho que faz muito parte disso mesmo, né? Quando a gente fala dessa questão do que a gente deve executar e buscar como promotor de saúde global, entendendo esses 4 pilares, né? Esses quatro biopsicossocial e espiritual, é muito olhar para o sono, né? Olhar para a atividade física, olhar para a alimentação, olhar para as conexões sociais, que acabam acontecendo muito também nas comunidades, mas também olhar para a transcendência, ou seja, do que é sagrado, como que eu consigo praticar isso e como eu trago a religiosidade e a espiritualidade na minha prática diária para que isso engaje, para que eu tenha comportamentos melhores, inclusive comportamentos melhores para dormir melhor, comportamentos melhores para controlar mais minha pressão, minha glicose, e sem contar com a força que a RE tem também no nosso controle do estresse, no nosso enfrentamento com o problema, naquilo que poderia ter te desarmado e ter te colocado numa situação muito mais vulnerável, de muito mais fraqueza, e que quando você aciona esse mecanismo maravilhoso que foi a sua fé, porque você acionou a sua fé, e aí você acionando a sua fé, você ganha uma força que você nem reconhecia ter. Tanto que as pessoas falavam, você é muito forte, e você falava, não, isso é a minha fé. Por quê? Porque a fé realmente move montanhas, né? Eu acho que não tem Gleice, eu queria até te interromper um pouquinho para pegar um gancho no que você acabou de falar aqui. Eu sou do ramo de material de construção, né? E o que acontece? Eu estou muito ligado com você como médico, eu estou muito ligado com as pessoas, e às vezes eu conto certas coisas que têm acontecido comigo,
E muitas pessoas se deparam assim com a pior coisa do mundo. Fala, cara, pô, por que você não vende tudo e vai embora, vai viver, vai não sei o quê? Eu falo assim, mas peraí, mas eu não tô com esse espírito que você tá aí de que eu vou morrer, não, cara. Senão, né? Sério, cara, você tem que ver. Quando eu conto o que aconteceu comigo, as pessoas acham que eu tô morrendo. Aí é que vem essa força. Que quando eu falo para as pessoas assim, pô, mas peraí, eu vou ficar bom. Aí o cara, mas você não tá com câncer? Eu falei, não, eu não tô com ele não. Ele tá em mim, mas ele vai... eu já tô tirando ele daqui. Então, é isso que você acabou de dar essa palestra aí pra gente bacana. Aí. Bacana, gente. Né? A gente está com 1 minuto e 40, vamos encerrar. Eu quero agradecer a presença aqui de vocês, Dr. Gleison, Dr. Carlos Emir, Eduardo, por ter aceitado o meu convite de estar aqui. Estou muito feliz de vocês terem deixado a agenda de vocês aí como médico para estar aqui nesse podcast Saúde e Espiritualidade, né? E para encerrar, né, o homem tem a natural tendência à transcendência e a busca pelo significado de sua vida e espiritualidade, né? Em percepção de um ser que vai além do seu componente mecânico, tem sido resgatada pelas visões da medicina ocidental mais modernas, como na medicina antroposófica e na medicina integrativa. Assim, para o melhor cuidado do paciente, faz-se necessário dar o real valor à influência, né, da espiritualidade e a religiosidade na saúde, porque a ciência hoje comprova os benefícios dessa ferramenta na melhor qualidade de vida, nas questões da saúde mental e, consequentemente, no corpo também. Passo a palavra aqui para cada um de vocês para a gente encerrar, palavra final, e eu agradeço a presença de vocês. Depois peço que vocês divulguem esse podcast aí para o número maior de pessoas, para que essas pessoas possam olhar, né, para sua cultura, para sua essência, né, como diz no NA e no AA, eu superior, como diz na física quântica, o vácuo quântico que é Deus, né, nossa essência, nossa conexão com o sagrado. Seja qual for a sua cultura, existe algo maior que traz força para que a gente possa ter melhor qualidade de vida e ser curado também, porque eu conheço várias pessoas que foram curadas de câncer. A irmã Nancy vai fazer 88 anos agora em fevereiro, faz pilates, viaja, já passou por 2 cânceres e é uma pessoa extremamente de fé, né? Então, que a gente possa integrar a espiritualidade, a religiosidade, a yoga, a meditação, a terapia, para que a gente possa ter uma qualidade de vida e viver melhor. Passo a palavra para vocês encerrarem aí. Bom, eu só queria agradecer mesmo, né, Diara? Muito obrigado. Gleison, é sempre maravilhoso te ouvir, aprender cada vez mais. Dudu, valeu, querido. Muito legal aí ouvir suas questões. Obrigado, né? Obrigado. Continua, né? Porque essa coisa assim, a gente vai... e mais tarde, quem puder, Saúde Gente, tá aí a partir de 7h30 da noite com o Dr. Joel Passos. Maravilhoso. Bacana, daqui a pouquinho, 7 horas. Maravilhoso. Primeiro agradecer mais uma vez. Que agradeço. Dudu, adorei sua história. Obrigado, mais um exemplo para mim, Gates. eu vou carregar isso, assim, porque exemplos e testemunhos de fé são sempre grandiosos, né? Obrigado. E eu queria terminar, gente, assim, uma oportunidade de que eu aprendi lá no congresso, eu queria trazer para os profissionais de saúde que estão atendendo, né, que estão ouvindo a gente, né, ou assistindo a gente por aqui, que lá eu aprendi uma estratégia que chama estratégia FICA, F-I-C-A. E eu achei muito interessante e é o que eu tento praticar hoje, e eu sempre tenho uma colinha, porque, é claro, quando a gente aprende muita coisa, né, e minha segunda força de caráter depois de espiritualidade e religiosidade é amor ao aprendizado. Então, assim, eu realmente tenho muito amor ao aprendizado, e aí eu queria dividir isso com vocês, porque eu entendo que isso é o que faz com que eu até grave mais, né? Então, FICA significa F de fé. Então, assim, como é que anda essa fé? Então, sempre tentar abordar as pessoas
e perguntar sobre a sua fé, porque não obriga que você pergunte sobre a sua religião, não obriga que você pergunte sobre como é que anda a sua espiritualidade, mas como é que anda a sua fé. E aí isso é o primeiro passo para você abordar alguma questão relacionada ao RE. O segundo é o que é importante na sua vida. Então o I é do que é importante para você. Então, me diz o que é importante. E aí, claro, nesse contexto da RE, da religiosidade e da espiritualidade. E C é da comunidade, ou seja, você faz parte de alguma comunidade religiosa, porque pode ser que seja importante para você fazer parte de uma comunidade. Então, isso faz parte dessa abordagem da RE no dia a dia dos nossos consultórios e hospitais. E o A, né, para finalizar o FICA, é a assistência, ou seja, como que você gostaria que o seu profissional de saúde, seu médico, seu enfermeiro, seu terapeuta, seu psicólogo, abordasse esse conceito de RE no seu dia a dia, né? Na sua consulta, na sua conversa. Bacana. Então, é uma estratégia legal que todo mundo pode fazer e abre um caminho para a gente amarrar uma baita ferramenta que é a religiosidade e espiritualidade como uma força de caráter que muita gente tem, como primeira força, como, né, se a gente fala na terapia baseada principalmente nos valores, né, e o quanto que a gente entende aí que tem um monte de coisa sendo discutida já há muito tempo com relação a isso, pode realmente fazer com que esse indivíduo engaje basicamente olhando para a religiosidade e espiritualidade dele e como que ele pode acionar esse mecanismo que você acionou e com um testemunho maravilhoso trouxe para a gente esse exemplo. Bacana. Tem o FICA, tem o Hope, tem vários outros. Muito legal. Jande, eu quero te agradecer o carinho de você ter me convidado também. Ter aqui essas pessoas maravilhosas quando, né, vem tocar no coração da gente com essas coisas boas que vocês vieram trazendo. Queria tentar apanhar essa cola dele aí, porque é maravilhosa essa cola aí, Dr. Gleison. Então, assim, eu acho super bacana o que você falou e tem uma coisa assim que eu acharia interessantíssimo. Você, como líder de uma situação diferenciada, que você pode carregar isso para vários médicos amigos seus, seria essa questão de tentar usar até a própria medicina ali, né, no consultório, de falar de Deus para as pessoas. Tentar introduzir isso no paciente. O que você acabou de dizer e deu essa aula aí para a gente aqui, de como que você está, né, diante do Senhor, né, do seu jeito lá que você sabe que você pode mexer com isso. Do jeitinho dele, da medicina dele ali, né? Lá, isso aí. Mas tocar em cada paciente. O Dr. FICA Vladimir, o Dr. Vladimir contou, né? O Dr. Vladimir contou essa história pra gente, que ele tinha muita dificuldade. Ele às vezes olhava para um paciente e via que o paciente ele não estava doente, ele estava com um problema psicológico. E ele às vezes se sentia assim com uma vontade enorme de falar de Deus com aquele paciente ali, mas não tinha, ele não conseguia, tinha uma barreira. Tô cantando ele para vir aqui também, tá criando coragem. Mas ele vai vir. E aí, cara, ele até abriu isso pra gente numa última reunião que a gente fez, de que ele conseguiu fazer isso com o paciente lá e o paciente ficou maravilhado e esse paciente virou a chavinha. Despertou, né, a consciência. Despertou a consciência. Para algo maior, pra né? algo muito maior. Bacana. Então hoje eu quero aqui fazer um agradecimento a Deus em primeiro lugar e dizer que eu sou muito grato por estar vivo e por ter pessoas maravilhosas como vocês que estão aqui expandindo essas palavras de bênção para outras pessoas. Bacana, Dudu, bacana. Tá? Obrigada pela sua amorosidade, pela sua fala, pelo seu carinho. Tamo junto. Amém. Gente, um grande abraço. Até o próximo podcast. Obrigada, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.